Fala galera, então vamos continuar aqui com algoritmos de estrutura de dados e agora nós vamos escrever e ler strings nos arquivos, beleza? Vamos então para o código. Olha só, no nosso código aqui, como é que nós começamos? Novamente com as nossas duas bibliotecas agora, stdio para manipulação de arquivos e string para manipulação de arquivos. Vou tirar essa declaração aqui que era coisa minha, mas tem uma declaração agora de uma função, um protótipo aqui, que é para limpar o buffer de entrada. Daqui a pouco a gente trata disso. O que nós vamos precisar fazer aqui nesse código? Naturalmente, criar um arquivo e inserir dados nesse arquivo. Joia. Como é que a gente vai abrir ou criar um arquivo? Começando então com a nossa fopen, tá? E apontando essa função aqui para o nosso ponteiro de arquivo declarado na linha 10, através do tipo file, definido na stdio, que é um ponteiro de arquivo. Eu quero que o arquivo se chame arquivo 1 e que seja do tipo texto, já que eu não estou especificando binário aqui. Tudo bem? Ótimo. Qualquer dúvida, é só pegar o vídeo de como abrir e fechar arquivos nessa playlist. Já que deu tudo certo na abertura do nosso arquivo, o que a gente vai fazer então? A gente vai receber uma cadeia de caracteres, ou seja, receber um string do teclado, certo? Que a gente está pegando então pela entrada padrão, e nós vamos armazenar nesse vetorzinho de chars, que a gente chamou de cadeia, tem tamanho 30, e depois nós vamos passar essa cadeia para o arquivo. Tranquilo. Como é que a gente faz isso então? De novo, nós vamos usar a função fgets para receber da cadeia, receber do teclado e armazenar na cadeia. Então, o que eu estou dizendo aqui pela função fgets? Olha, eu quero que armazene na cadeia, esse aqui é o ponteiro da cadeia de caracteres para onde os meus dados vão. Eu quero que armazene no máximo 30 caracteres, beleza? E que venha do buffer de entrada padrão. Ou então, esse limite máximo aqui, que vai ser ele menos 1, na verdade, né? Ou então até encontrar o /n. Tudo bem. Aqui, ó, é aquele ajuste que eu fiz desde o último vídeo que eu vou repetir para vocês. O que eu estou dizendo? A função fgets, quando ela recebe os dados, ela inclui o /n no final, certo? Agora, para eu armazenar no arquivo, eu preciso que a string termine com /0. Isso não teria tido problema se eu não tivesse recebido do buffer de entrada, se eu já tivesse ela armazenada. Mas, já que é assim, vamos só substituir esse /n do final pelo /0, que é o nosso caractere nulo aqui que identifica o final da string. Beleza, como é que a gente vai fazer isso? É só usar essa funçãozinha aqui, ó, string character span, passar o ponteiro aqui de qual string que é e procurar o /n, colocar o /0 exatamente na posição onde isso acontece. Tudo bem. Vai dar certo. Ignora essa parte comentada por enquanto e a gente vai então para o loop de escrita. O que é o nosso loop de escrita? Enquanto o agente não digitar fim, que isso não vai estar lá na cadeia, essa comparação aqui vai dar errada, certo? E a gente vai entrar nesse while aqui. Como é que nós vamos escrever? Nós vamos escrever através da fputs, que também está detalhada lá no último vídeo. Eu tenho que passar o ponteiro da string, que é essa aqui, que é a cadeia, o nome dela já é um ponteiro para ela, e o ponteiro para o ponteiro de arquivo, né? Esse ponteirozinho aqui que relaciona a nossa stream com o arquivo que eu quero trabalhar. Lembrando que o fputs, ele escreve até eu encontrar o /0 na string, só que ele não inclui o /0 na hora de escrever no arquivo, tá? E também não adiciona nada de /n na saída, não. Joia, o que a gente faz? A gente vai, verifica se essa escrita aqui deu erro, tá? Se não tiver dado erro, gravação ok, e a gente pede o usuário para digitar outra cadeia e repete o mesmo procedimento que a gente tinha feito nas linhas 26 e 27. Tudo bem, a gente vai fazer isso até digitar fim, certo? Para explicação mais detalhada aqui da fputs e fgets, é só pegar o último vídeo e do ferror, fopen e fclose, é só pegar o segundo vídeo aqui dessa playlist que lista, segundo vídeo do item arquivos, tá? Que a gente está falando sobre arquivos. Beleza, isso aqui deve funcionar, então a gente vai fechar o arquivo
E depois, nós vamos abrir o arquivo de novo, certo? Para leitura. E aqui qual que é a nossa condição de parada? Enquanto não atingir o final do arquivo, nós vamos lendo de novo com o fgets, só que agora a gente vai indicar, eu vou ler aqui, vou receber em cadeia, de novo, estou usando a mesma string aqui, indicando o número máximo de caracteres de leitura ou até encontrar barra N, só que aqui não tem barra N, porque nós não escrevemos barra N lá na saída. E de onde? Aqui já não é mais do stdin, não é da entrada padrão. É aqui que a gente vai ler do arquivo. Então, é o mesmo esquema aqui, ó, fgets. Esse parâmetro aqui é que eu tenho que dizer. Ele vai ser usado com arquivo ou com a entrada padrão? Se eu passo o ponteiro de arquivo, igual eu estou passando o P lá, eu vou ler de um stream que tem relação com um arquivo, certo? Que está sendo mapeado para um arquivo. Se não, se eu uso stdin, que nem eu estava fazendo aqui, ó, eu vou ler do buffer de entrada. Entendeu? A função que eu vou utilizar é a mesma. Aí, desculpa, estou aqui. Beleza, nesse caso, conferir se não deu erro. Se não tiver dado erro, é só imprimir a cadeia de caracteres, certo? Aí, pessoal, o que eu vou chamar a atenção para vocês nesse momento? Ó, quando a gente está falando de arquivo, e aqui nós estamos criando streams de texto, cada linha do arquivo contém 0 ou mais caracteres, tá? E uma linha não é um string. A terminação de string é /0 e uma linha é terminada por /n. Então pode ser que a gente tenha um probleminha nisso aí. Mas, tudo bem, vamos seguir aqui, vamos compilar e ver o que acontece. Aqui, ó. GCC, algoritmo 5, ó. Ok, mesmo nome, só que sem o ponto C. Compilou, certo? No que compilou, criou o nosso arquivo lá na pastinha. Vamos rodar então. Ó, sucesso. Digite uma cadeia de caracteres. Vou digitando aqui, ó. Primeira. Deu certo. Segunda. Terceira. Ok. E vou digitar o fim. Eita. O que será que aconteceu aqui, ó? Olha, era para ter dado tudo certo. Só que, como eu disse para vocês, nós temos esse lance aí. Que elas foram gravadas, elas foram. Mas eu lembro para vocês o que eu falei aqui agora há pouco. Uma linha não é um string, tá? A string termina em 0 e uma linha do arquivo termina em /n. Então, elas foram lidas aqui, ó. Por quê? Porque eu especifiquei que era até encontrar um /n ou então, cadê aqui no código? Era para ler essa quantidade de caracteres. E leu essa quantidade, porque não tinha encontrado /n, certo? Vamos fazer um outro teste aqui. Olha só. Agora eu vou digitar uma cadeia aqui, ó. Primeira de novo. Deixa eu mandar uma segunda bem grandona aqui, ó. Deixa eu até mudar aqui, ó. Segunda. Bem grandona. O que vai acontecer? Olha o tanto de gravação que ele fez, certo? Porque aí nós já temos um outro probleminha. Nós temos um outro probleminha que já não é mais em gravar a string. Aí nós já estamos com o controle da string, certo? Aqui no caso, da hora de receber ele lá do buffer de entrada, beleza? Aí, o que eu fiz? Que era aquela parte que estava comentada aqui, ó. Eu escrevi uma funçãozinha para limpar. Então, eu escrevi essa funçãozinha aqui, ó, para limpar o buffer de entrada e coloquei essa condição, que é, quando é que eu vou limpar? Ó, toda vez que eu perceber aí que na minha cadeia, que eu acabei de ler, o /0 está ocorrendo exatamente lá no finalzinho dela, na última posição, é porque, possivelmente, eu escrevi caracteres maiores, eu escrevi uma string maior lá no buffer e eu quero limpar o buffer, porque senão, quando eu for ler de novo, vai acontecer isso aí que está na tela. Ele continua lendo do buffer de entrada antes de eu começar a digitar de novo. Como é que é essa funçãozinha que eu escrevi aqui, ó?
É super simples. Simplesmente, o que ela vai fazendo? Ela vai recebendo caracteres lá os caracteres que estão no buffer de entrada e não faz nada com eles, até encontrar o /n ou end of file, né? Aqui no nosso caso vai ser /n. Então, encontrou o /n, que foi o último enter que a gente deu, acabou. Limpou o buffer. Aí, por que eu coloquei? Eu podia ter usado só o clean aqui, só que por que eu utilizei essa condição? Porque senão, quando eu digitasse menores, menores do que... Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Opa, foi aqui e aqui. Ó. Compila e roda. Beleza, aqui ó, vou digitar um bem grandão agora. Já vou começar com ele. Certo, gravou ok. Um 2 bem grandão também. Agora eu vou digitar um 3 pequeno, ó, só. Ele fica esperando, porque ele tá limpando aqui, ó. Certo? Ele tá limpando aqui. Então eu vou ter que dar outro Enter. Quer dizer, tá esperando o /n chegar. Aí, dei outro Enter. Por exemplo, 4. De novo. Certo? E assim aconteceria. Beleza, o que acontece lá? Aquilo que eu estou dizendo para vocês. Ele armazena. Aqui ele armazenou limitado, limpou o buffer. Armazenou limitado nos 30, limpou o buffer. Aqui não precisou, porque ele não atingiu os 30. Só que ele juntou aqui porque não tinha /n. Juntou nessa cadeia aqui. Bom, e aí o que a gente pode ir fazendo então para tentar manter essas compatibilidades aí, de string e linhas do arquivo? Bom, primeiro dá para a gente fazer isso aqui. Ó. Eu coloquei uma condição aqui que é para verificar. Eu coloquei uma condição aqui e lembrando que essa parte aqui já não é mais sobre capturar e escrever, sabe? É para ir controlando para ver se a gente mantém a compatibilidade do /n com o /0. Aqui eu estou conferindo o seguinte. Se o /0 acontece na última posição relativa ao tamanho que eu mandei aqui no fgets, quer dizer que possivelmente tem mais caracteres lá no buffer. Então eu peço para limpar, certo? Se não, isso não ocorreu. Se ele colocou o /0 antes, é porque realmente já leu menos caracteres aqui e o buffer está vazio. Agora vamos ver como é que dá esse resultado aqui. Olha só. Vou digitar aqui 1. Essa aqui tá grandona, né? Ótimo, deu certo. Mais uma grande. Agora uma pequena. Pronto, resolveu para nós. 4, 5, 6. Fim. Ah, beleza. Beleza, já resolveu. O problema é que agora não fica com o Enter esperando aqui, ó. Porque esses aqui já não ficou mais nada restante no buffer. Já tinha limpado. Beleza, certinho. Agora... a tretinha e o problema que está dando é porque, é como eu disse, né? Linha de arquivo não é string. Para a gente fazer isso ser equivalente, nós temos que forçar essas escritas do /n aí, certo? Uma alternativa que a gente pode usar, por exemplo, é isso aqui, quer ver? Você pode pegar aqui, sei lá, digitar criar uma outra string aqui que vai ser nossa auxiliar. E vamos fazer ela com uma posiçãozinha maior. Eu podia ter definido macros aqui para não ficar editando na mão esses valores, mas é para diminuir a complexidade, tá? Que eu deixei. Aí aqui, quando eu for escrever, por exemplo, aqui eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso escrever a cadeia auxiliar, só que antes disso, eu vou pedir para copiar, para o código copiar aqui para mim o conteúdo na cadeia auxiliar da primeira cadeia. E o que eu vou fazer com isso? Opa! Só um minuto, meu teclado aqui. E o que eu vou fazer com isso? Aí eu vou adicionar... eu vou adicionar aqui nessa cadeia auxiliar a string /n no final. Por quê? Porque o que acontece? Não sei se vocês se lembram, mas o fputs, ele escreve até encontrar o /0 na string, certo?
só que ele tira o barra zero e não adiciona barra N na saída. Eu vou adicionar aqui e vou pedir para ele escrever auxiliar, porque lá no nosso, quando chegar no arquivo, eu quero indicar que o fim da string também é um fim de linha, certo? Isso aí são coisas diferentes. Vamos ver se isso vai funcionar agora. Vamos ver como é que está a nossa leitura. Beleza. Então, galera, a gente está num ponto aqui, ó. O que nós vamos fazer aqui? Vamos botar aqui, então, o aux, certo? Ó, botar o aux aqui. Sei lá, passa para 31 aqui. Bota o aux aqui, auxiliar para nós aqui também. E vamos ver o que dá agora, né? Ó, vamos rodar aqui, então. Sei lá, 1, 2, 3, 4... blá, 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 blá. 5, fim. Ó, deu certinho aqui, quase certo. O que está acontecendo aqui? Olha, ainda está acontecendo de imprimir a última linha 2 vezes. O que acontece aqui? Essa particularidade está na função que verifica se o fim do arquivo foi encontrado, porque ela retorna verdadeiro quando o fim do arquivo foi lido, e não só quando ele foi encontrado. Certo? Então, teoricamente, você tem que fazer uma leitura do end of file para poder indicar que chegou o fim do arquivo, sabe? Isso vai duplicar o último passo para nós. Isso ocorre porque essa duplicação, porque quando o fgets lê a última linha, a função endOfFile, ela ainda retorna falso. Aí ela permite que o loop seja executado novamente. O que a gente pode fazer então? A gente pode pegar aqui, ó, e colocar no fgets uma condicional. Vamos pegar esses aqui então. Chegar um pouquinho para frente, vamos usar o fgets para ser nossa condicional. Como que a gente vai usar ela como condicional? Espera aí, então. Só preparar aqui. Botar aqui a chave. E vamos fechar essa chave aqui, ó. Perfeito. Agora, qual que vai ser a condição aqui? É só a gente verificar se isso aqui é diferente. O que ela retorna aqui pra gente é diferente de nulo. Certo? Se não, vamos ver se isso aqui resolveu. Aí. Ó, abriu. 1, 2, 3, 4, 5. Fim. Não vou dar o fim ainda não. 6, 7. Vamos dar o fim. 6, opa. 7. Agora tem que dar o fim. Beleza, leu a primeira, leu a segunda, a terceira, a quarta. Na quinta ele achou alguma coisa muito louca. Aí, leu essa parte aqui. E depois... Ah, tá, eu tinha digitado aqui um Enter aqui, ó. Por isso que essa aqui tá a string aqui. 6, 7. Pronto. Agora tá resolvido. Bom, então, pessoal, se a gente observar aqui, ó. Aqui não, mentira, ao longo do código todo, o fato de você lidar com strings não quer dizer necessariamente que a formatação vai estar igualzinha você lidar com arquivos, certo? Por quê? É o que eu falei, uma linha do arquivo não é um string a menos que seja identificado por igual. Um string termina em /0, a linha do arquivo termina em /n. Então, se você quer capturar um string do teclado e jogar esse string no arquivo, tem que fazer a adaptação de substituir por /n por /0, /0 por /n. A menos que isso já esteja tudo salvo. Aí é outra história. Beleza? Bom, então, de strings aqui era isso. Valeu por assistir e até a próxima videoaula.